Fazer aqui a questão de número 1002 do nosso livro, tá aqui ela, uma ouriça, uma questão que teve apenas 26% de acertos, eu considero um acerto baixo, né? Então a gente está aí numa questão ranqueada como difícil, o que é tradicional em se tratando de poesia, né? Poesia não é uma coisa que o candidato e a candidata, né, tem um desempenho interessante, tá bom? Então o texto do Melo Neto, JC. Então, começando aqui pela referência bibliográfica, a gente vê que é um texto de João Cabral de Melo Neto, que é um autor que faz parte aí do imaginário da literatura brasileira do modernismo 3. Tá? O João Cabral de Melo Neto é um autor, e dentro do modernismo 3, é só para dizer um detalhe, o modernismo 3 ele já superou aquela fúria destrutiva do modernismo de 1922. Vale dizer também que a gente tem aqui no canal a playlist A Semana de 1922, que em 10 episódios vai fazer questões do Enem relacionadas à Semana de Arte Moderna, que em 2022 completa 100 anos. Então, passada essa fúria inicial do modernismo em 1922, do verso livre, da falta de métrica, né, da falta de rima, dos temas do cotidiano, depois da segunda geração, que é mais intimista em alguns momentos e também mais social em outros, a gente chega à terceira geração, que volta a fazer uma literatura mais densa, mais fechada, mais de construção do texto, por assim dizer, que é o que a gente vê, por exemplo, na prosa do Guimarães Rosa, bastante criativa, artesanal, no discurso também de Clarice Lispector, com alto grau de introspecção nas suas obras, em especial os contos e romances, e por fim nós chegamos ao João Cabral de Melo Neto, que é um autor cuja poesia costuma ser dividida na crítica literária em duas águas. Inclusive esse é o nome de um livro, a gente está vendo aqui, que o Cabral publicou em 1956, reunindo até aquele momento o que era a poesia dele. Então essas duas águas, né, um telhado de duas águas, esse telhado clássico nos desenhos infantis, que tem, né, duas inclinações. Então essas duas águas dizem respeito ao quê? A um lado a poesia do Cabral de teor mais social, que parece, de certa maneira, uma herança ainda daquele regionalismo 1930, com Vidas Secas, etc., e cujo ícone é o livro Morte e Vida Severina. Então há essa temática mais social, a gente pode dizer assim, e, por exemplo, uma temática mais metalinguística, ou seja, o que é isso? De reflexão da própria criação poética, de reflexão sobre o próprio texto literário. E aí a gente tem as duas vertentes, grosseiramente falando, é claro, daquilo que vem a ser o discurso do Cabral, mas nessa vertente metalinguística ou de reflexão sobre a própria poesia, é interessante a gente pensar como Cabral faz um esvaziamento do eu lírico. Os textos de João Cabral de Melo Neto não vão ter esse sentimento de um eu que fala na poesia, o que é tão recorrente nas produções líricas. Inclusive, esse poema, Uma Ouriça, tá aqui o título dele, é retirado de um livro chamado A Educação pela Pedra. Né? Então, a Educação pela Pedra já diz muito, né? A pedra tem algo a nos ensinar essa dureza, essa frieza, esse antissentimentalismo e por aí vai. Vale dizer, né, também a gente não vai fazer aqui análise tão profunda, mas assim, Maurício é um poema que aparece no livro Educação pela Pedra antes de um clássico do Cabral que eu estou esperando no Enem até hoje, ele não apareceu, que é o poema Catar Feijão. Então, Catar Feijão é um poema, você pode depois pesquisar, se você chegou a esse vídeo e quer fazer um estudo mais aprofundado sobre o Cabral. O Catar Feijão é um texto em que o Cabral vai falar justamente desse processo de criar uma poesia tal qual catar feijão. Ou seja, não existe inspiração, não existe essa, meu Deus, né, baixou em mim um sentimento que vai me fazer escrever. Não. Catar feijão se limita, né, com escrever. Há algo parecido entre escrever e catar feijão, que é um processo mecânico, tá bom? Então Cabral é muito caracterizado por esse antilirismo, essa anti-subjetividade, esse eu lírico que não se mostra. Inclusive aqui nesse poema a gente vai ver que o eu lírico ele não se mostra, né? Ele parece uma câmera que mostra uma ouriça. Então ele está fazendo aí uma apresentação dessa ouriça num esquema muito característico da poesia de Cabral em um dado momento, que são esses poemas curtos com duas estrofes, né? A gente vê aí que são duas estrofes, o Catar Feijão é assim, a Educação pela Pedra é assim, o livro tem essa formatação, o livro inteiro do Cabral. Por isso que eu digo que é um autor que volta depois da Semana de Arte Moderna de 22, depois dos temas mais sociais e intimistas de 30, a um pensamento reflexivo sobre a própria construção do texto literário. Está dando para entender, né? Ele não está preocupado em destruir o passado, nem ele está preocupado em expor o que sente ou denunciar a realidade apenas. Ele está preocupado em construir uma forma poética que, sendo moderna,
né, ainda moderna, mas também se preocupe com a técnica, se preocupe com um certo esquematismo de construção. A gente pode dizer que a própria poesia do Cabral tem esse caráter hermético, fechado, que a ouriça vai ter em determinado momento do texto, tá bom? Então, seguindo aqui nossa técnica, eu estou na referência bibliográfica, as questões de literatura dessa playlist pedem esse tipo de análise, a gente vai para Melo Neto JC, A Educação pela Pedra, Rio de Janeiro, é o lugar da editora, né? Editora Nova Fronteira, 1997, o ano dessa edição, não é o ano de lançamento do livro. Cabral se situa entre os anos 40 e 90 como os anos de maior produtividade da literatura dele, tá bom? Então, olha só, com apuro formal, é algo que a gente já deixou claro aqui nessa pré-análise, né? O Cabral tem essa preocupação com o apuro formal, resgatando algo que seria, de certa maneira, antimoderno até, né? Se a gente pensa no modernismo de 1922, com apuro formal, o poema tece um conjunto de sentidos que metaforiza, ou metaforizam esses sentidos, a atitude feminina de quê, né? Então ele fala que existe aí uma metáfora da atitude feminina de quê? É uma questão que em si não cobra características da escola literária. Eu me aproveitei desse item para poder fazer essa apresentação do João Cabral de Melo Neto, até saindo do mais do mesmo de muitas questões que já trazem esse poema analisado aqui no YouTube. Tá? A proposta não é meramente dar o gabarito nessa playlist, mas sim debater alguns aspectos que a questão suscita, tá? Que a questão levanta, tá bom? Então, olha só, humorista, vamos ler o texto, não tem para onde correr, né? A pergunta não é, volto a dizer, sobre escola literária, é uma pergunta sobre a interpretação desse texto. Então, o texto começa com a conjunção, né, condicional, se o que está longe, se o de longe esboça ali chegar perto, se fecha. Tá? Então a gente subentende que essa ouriça, se o que está longe dela esboça chegar perto, não é nem uma aproximação tão violenta, né, mas é um esboço de aproximação, ela se fecha, convexa integral de esfera, quer dizer, ó, fechada, circular aí como uma esfera toda, né, guardada, convexo integral de esfera. E se eriça, não é um ouriço, né, de espinhos, que é eriçado também, e se eriça bélica e multiespinhenta, tá? Ou seja, pronta para a guerra e cheia de espinhos, né? Bélica e multiespinhenta. E, portanto, fechada, eriçada, sendo ao mesmo tempo esfera e espinho, você vê que ele brinca muito, né, com os signos linguísticos aí, ó, se de onde esboça ele chegar perto, se fecha, convexo integral de esfera, se eriça, bélica e multiespinhenta, e sendo esfera e espinho, se ouriça espera. Então a gente tem aqui um primeiro ponto, né, como se fosse uma pausa do que aconteceu, um primeiro episódio, né, digamos assim, o primeiro ato desse poema. Então se algo chega perto dessa ouriça, de maneira que ela não espera, ela se fecha e fica armada, pronta para um ataque. Mas ela não fica, como eu estou falando, né, pronta, fechada, de maneira passiva, como um ouriço na loca, que é toca, tá? Loca é buraco. Ela não fica passiva, ela quieta. Não, ela fica nem só defensiva, como um gato eriçado, né? Aquele gato eriçado. Ela fica agressiva, como jamais um ouriço ficaria. Então é uma distinção do ouriço masculino para ouriça. E é do agressivo capaz de bote, é capaz de salto, não do salto para trás, como um felino, como um gato. Elias chutou no cantinho, mas o Fernando Praz, como um gato... Fantástico, né? Como um gato, o Tadeu Schmidt falando dos goleiros, e ele como um gato, e não do salto para trás como um gato, mas daquele capaz de salto pro assalto. Então, a primeira postura dela é se fechar, né? Ficar pronta para um provável até ataque, tá? Ela não fica só esperando que a pessoa chegue até ela. Não, se passar de um certo limite, talvez, ela vai pro ataque, ela tem uma postura não só defensiva, mas sim agressiva, e do agressivo capaz de bote, de salto, daquele capaz de salto para o assalto. Então você vê que tem uma questão da linguagem aí muito trabalhada, as palavras que se parecem, né? Os recursos expressivos sonoros. Isso é muito trabalhado pelo João Cabral de Melo Neto. Estou ilustrando aí para vocês o tal pertencimento dele ao modernismo 3 brasileiro, né? E não, obviamente, um poema tão coloquial como aqueles do modernismo de 1922, em especial do Oswald de Andrade. Fica aqui também o convite mais uma vez para você ver a playlist da semana de 22. E aí, quando você assistir aos 10 episódios da semana de 22, você vai estar craque no assunto, né? Você assiste esses 10 episódios da playlist de Escola Literária, assiste 10 episódios da semana de 22, meu amigo, você vai estar com mais de horas aí só de conteúdo literário. Então, primeira parte do poema a gente viu aí. Mas daria até para colocar, já pensei até pegar essa questão e recriá-la, né? Usar num simulado meu, alguma coisa assim, perguntando qual é a relação que se estabelece entre as estrofes, né? Então a primeira estrofe estabelece um certo comportamento da ouriça,
E aí a segunda poderia ser iniciada com mas, não tá aí, tá? Eu tô contribuindo aí no poema de Cabral. Mas se o de longe ele chega, em de longe, então se ele não chega talvez tão rapidamente como no primeiro pedaço, ainda que fosse um esboço, né? Mas esse de longe chega de longe, ou seja, de mansinho, de mansinho. De esferas aos espinhos, ela se desouriça, tá vendo? Então se você souber chegar, e aí metaforiza, como ele diz, na atitude feminina de que, olha, se você chega muito truculento nessa mulher, ela se fecha e fica até pronta para lhe dar uma resposta. Mas se você chega com jeito, se você chega, né, sabendo chegar, ela se desouriça, tá? Será que tem alguma leitora, ou alguma espectadora desse vídeo que se considera ouriça? Então ela se desouriça e reconverte. O metal hermético, hermético, gente, é uma coisa dura, fechada, tá? E ela reconverte o metal hermético, repare que metal também é uma ideia de frieza, né? Um símbolo aí metafórico desse comportamento dela. Então, se você sabe chegar nessa pessoa, ela reconverte o metal hermético e armado, ó, hermético e armado tem uma certa sonoridade semelhante, né? Na carne de antes, esse metal armado na carne, a carne que estava fechada, ela se torna côncava e propícia, tá? Ela fica aberta, côncava e propícia, ela fica receptiva. E as molas felinas que eram para o assalto, né, para o ataque, são reconvertidas em molas em espiral para o abraço. Tá? Então tá em ouriça, a gente pode, só antes de fazer as alternativas, perceber como de fato não existe uma expressividade no texto que quer ilustrar aquilo que vai dentro do eu lírico, tá? Montando aí, mostrando, fiz um combo aí, essa poética do Cabral que eu chamei de Duas Águas, né? Uma ótica mais social, que está no Morte e Vida Severina. Se nós tivermos a oportunidade, a gente volta a fazer uma playlist de escolas literárias segunda temporada e fala do Morte e Vida Severina, por exemplo, ou a gente faz, né, a segunda água, digamos assim, do telhado dele, que é essa temática mais metalinguística, antilírica, antissentimental, certo? O eu lírico não está tão presente. Então veja, com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza uma atitude feminina de quê? Inicialmente ela tem uma tenacidade, é uma palavra que a gente não usa, né? Tenacidade. Tenacidade seria uma resistência, né? Uma pessoa tenaz, uma pessoa que se mantém firme nos propósitos. Não tem uma tenacidade. Tem uma obstinação? Tem uma obstinação, né? A obstinação é a pessoa que também está ali, né, tentando manter o seu ponto de vista. Eu diria que a obstinação é uma palavra que dá para passar, né? Não é a melhor do mundo, que a obstinação pode ser interpretada de maneira mais negativa, pejorativa, como uma pessoa cabeça dura, mas passa, né? Ela tem uma atitude inicial de inércia. Ó, a letra C para mim é mais falsa, né? Que até agora, porque a gente não vê inércia nela de imediato. A gente vê já um fechamento, e não é uma inércia, até que ele diz, né? Ela não é passiva, é a única parte que eu não grifei lá em cima, aqui desse início, e aí, mas não passiva, então não é inerte. Ela não, ela tá pronta para o ataque, para o bote. Ela tem uma irreverência, isso é horrível também, foi mal se alguém errou, mas não é irreverente. Aí, é um lance dessa questão, é que se a gente não entende a leitura do texto, ela fica complexa. Depois que o texto é lido e decifrado, fica muito mais fácil. E ela tem uma desconfiança. Legal, eu gosto de desconfiança, tenacidade e obstinação. Desconfiança até é a melhor, né? Digamos assim, de todas as três. Mas bora ver o que é que acontece, né? Essa obstinação, essa tenacidade, essa desconfiança, isso aí se transforma em quê? Né? Se altera em quê? Se transforma em brandura, o abraço, né? Ou seja, o assalto vira abraço, o ataque vira abraço. A alternativa à letra A, verdadeira, não tem o que contestar. Essa obstinação se traduz em isolamento. Não, e não fala em isolamento, porque o abraço não é metáfora de isolamento. Então a letra B também aí já completou, né, que está falsa. A letra C já estava falsa, não tem desejo platônico, né? A gente não fala se o abraço vai ser concretizado, seria uma materialidade. Não irreverência de forma cultivada, de forma cautelosa, essa para mim também é bem feio o final, né? No final ela está receptiva. E desconfiança consumada pela intolerância. Não, no final não é intolerância, né? Porque é o abraço. Inclusive, eu queria mostrar para vocês como é que foi o desempenho da galera nessa questão no Enem de 2019. A gente pode ver aqui, ó, é uma questão da competência de linguagens e códigos que diz respeito a analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos mediante a natureza, a função, a organização e estrutura das manifestações
de acordo com as condições de produção e recepção. Essa linguagem, essa competência aí não disse muita coisa pra gente, né? Não é tão esclarecedora. E a habilidade 16, relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário, né? Mais uma leitura do texto literário. É uma questão que teve, como eu falei para vocês, 26% de acertos, tá? Ela foi, a letra A ainda foi a letra mais marcada, com 26%. A gente pode ver que a E teve 25%, pertinho, desconfiança consumada pela intolerância, né? Muito aí essa intolerância pegou, então, muita gente, né? A gente viu que 25%. Depois a terceira letra D, que eu estava criticando, foi mal aí. Opa, deixa eu colocar aqui que ele aqui ficou certinho agora. Irreverência cultivada de forma cautelosa, né? Então a gente vê aí que a letra D pegou, né? Pegou o pessoal em 19%, e as letras C e B, 16 e 14, né? Então, inércia, 16. E é engraçado, a B é uma letra, para mim, atraente em relação a C e a D, né? Ela foi a menos marcada da questão, com apenas 14%. Diz aí qual foi a letra que você marcou, se você chegou a ouvir, porque estava com dúvida, né? Então, a percentual de acerto também a gente pode ver aqui das escolas. As escolas particulares acertaram 37,5%, as federais 36,3%, as municipais 27,7% e as estaduais 23%, os candidatos que, né, definiram aí a pertencimento a determinado segmento de escolarização. Tá? Então aí nosso gabarito fica sendo letra A dessa questão. Se você não conhecia o canal, fica aqui inscrito, porque toda semana tem vídeo novo comentando uma questão do Enem nas mais diversas playlists aqui para ajudar na sua preparação. Valeu? Beijão, tchau, tchau, até a próxima semana.